Livro de Lucas, capítulo 7, o verso de número 11. Livro de Lucas, capítulo 7, e o verso de número 11. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diz, espera aí. Tudo bem, a gente espera, não tem problema. Deus é bom o tempo todo. Quem está orando pela vida do nosso pastor? Ih! Olha, tá vendo isso? Ele vai assistir essa filmagem, ele vai saber que vocês não estão orando pela vida dele. Quem está orando pela vida do nosso pastor? Então, ora mais um pouquinho, que até domingo ele está de volta, amém? Glória a Deus. Quem encontrou o livro de Lucas, capítulo 7, diga glória a Deus. Verso de número 11. Vai dizer assim: E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. E disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife e disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou-o à sua mãe. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai amado, nesse culto, nesse ajuntamento de pessoas, nós já escutamos louvores, nós já clamamos pela Tua santa presença, e agora, meu Pai, chegou a hora de escutarmos a Tua palavra, chegou a hora, meu Pai, da Tua palavra ser pregada. Meu Pai, é só o Teu Santo Espírito que pode fazer com que essa palavra produza frutos, e frutos dignos, meu Pai, de arrependimento. Então, meu Deus, prepara agora o nosso coração para ouvir e para receber aquilo que nós precisamos e não o que queremos, e que essa palavra levante o caído, fortaleça o fraco e dê vigor a quem não tem nenhum vigor. E quem me ouve, diga amém. Glória a Deus. Pode se assentar, fiquem à vontade. Nós estamos lendo aqui uma história muito conhecida de uma pessoa que tem apenas um breve relato na palavra de Deus. Sim ou não? Todos aqui já escutaram da viúva, falar sobre a viúva de Naim. Porém, é sim, de fato, um breve relato, sim ou não? Porém, Deus tem algo a revelar, Deus tem algo a falar ao meu e ao seu coração essa noite, amém? Ora, nós estamos falando, nós lemos aqui a respeito de uma mulher que não diz qual era o nome dela, não diz o nome de seu falecido marido, não diz o nome do seu falecido filho, mas diz a respeito de uma mulher viúva que estava em uma cidade chamada Naim. Sim ou não? Nós lemos aqui no versículo 11, e aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos de seus discípulos. Ele quem? Jesus. Meu irmão, deixa a criança chorar, se liga na palavra, porque Deus ele tem algo a falar contigo, amém? E junto com Jesus iam os seus discípulos e uma grande multidão. E chegando perto da porta da cidade, que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela também ia uma grande multidão.
Quando nós falamos de uma mulher viúva naquela época, é um contexto um tanto quanto complicado. Por exemplo, hoje uma mulher tem total liberdade de trabalhar, de conquistar a sua independência, né? Uma mulher, ela não depende de um homem propriamente para se sustentar, sim ou não? Porém, naquela época, uma mulher poderia arrumar trabalho? Aí você imagina uma mulher que deveria ser 100% sustentada pelo seu marido, e o seu marido faz o quê? Morre. Então, aquela mulher, ela perde o seu principal mantenedor. E também está na cultura daquela época que, se acontecesse, então, da mulher ficar viúva, os seus filhos a sustentariam. Foi a cultura estabelecida naquela época. E aí você imagina, a história fala que aquela mulher, como se não bastasse uma vez, pela segunda vez ela está participando de um cortejo fúnebre e agora do seu filho. E a palavra diz que junto dessa mulher também a acompanham algumas pessoas, sim ou não? Aquela mulher, ela estava sofrendo duplamente, é ou não é verdade? Ela estava sofrendo pela perda do seu marido, agora pela perda do seu filho, ou seja, agora ela se vê realmente sem eira e nem beira. Ela se vê ali, então, em um beco sem saída, porque tua fonte, tecnicamente, de sustento, também teria morrido, também se foi. Porém, aquela mulher, ela estava pronta, então, para entregar ali para a morte o seu sonho, o seu filho, o teu projeto. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Porém, naquela mesma região, passava alguém que é especialista em ressuscitar sonhos. Eu pregava aqui no domingo também falando de sonhos. E aquela mulher estava ali pronta para entregar para a morte o sonho dela. Porém, do outro lado, Jesus, o ressuscitador de sonhos, ele chega no lugar certo e na hora certa. E a Bíblia, ela relata diversas histórias de sonhos sendo ressuscitados. Sim ou não? A Bíblia, ela vai contar histórias, ela vai mostrar situações de sonhos sendo ressuscitados, primeiramente pelo próprio Deus. E depois vão mostrar sonhos de pessoas sendo ressuscitados através do próprio Jesus Cristo. Ora, nós podemos olhar uma história muito famosa dentro da palavra, que é a história de Ruth e sua sogra Noemi. Também passaram pelo luto, pela perda, Noemi perdendo seu marido, seus 2 filhos, a Ruth perdendo então o seu marido, e nem filhos ela tinha. E elas ali então estavam prontas para enterrar junto com a morte de Malom, Quilion e de Elimeleque todos os seus sonhos. Porém, o que Deus faz? Deus envia elas de volta para uma terra, para que naquela terra elas tenham um encontro com uma pessoa que faria a vida delas mudar por completo. E então Deus envia elas e ressuscita os sonhos que já estavam mortos. Sim ou não? E Deus mudou a vida delas. Elas eram ali desprovidas, então, de uma perspectiva melhor de vida. Porém, Deus, o especialista em ressuscitar sonhos, ele vem e transforma aquilo que para elas era morte em vida. Eu não sei para você hoje aqui o que é morte, porém deixa eu falar para você que o Deus que eu sirvo, o Deus que já se faz presente aqui nesse lugar, aquilo que para você é morte, Deus, ele está transformando hoje em vida.
No livro de 2 Reis, no capítulo 4, vai falar também a respeito de uma viúva, que essa viúva estava prestes a perder seus 2 filhos para os credores. Porque naquela época também, se o marido não pagasse a dívida, se a mulher não tivesse como pagar a dívida, aquilo sobraria para os filhos. E eles poderiam sim ir como escravos, como trabalhadores, para pagar uma dívida que foi feita. Sim ou não? Então, no livro de 2 Reis, no capítulo 4, está declarando a respeito de uma viúva, que ela se vê numa situação onde os credores batem a porta dela prestes a levar os seus filhos. E aí, a esperança dela estava onde agora? Já tinha se esvaído. A esperança dessa mulher de ter ali os seus filhos junto a ela tinha se acabado. Porque ela tinha condições de pagar aquela dívida. Sendo que dentro da casa dela o que ela tinha era uma botija com um pouquinho de azeite. Eu posso imaginar que seria algo com bem menos azeite do que nós temos aqui. Sim ou não? E aquela mulher, tendo aquela pequena botija de azeite, ela vai até um profeta. E o profeta fala para ela: declara-me o que tu tens em casa. E ela declara que ela tem senão uma pequena botija de azeite. Então o profeta fala para ela: entra no teu quarto, fecha a tua porta. E ali o milagre aconteceu. Ali, aquilo que para ela já não tinha mais esperança, aquilo que para ela era algo impossível, vem Deus e faz o impossível se tornar possível. E ali então o azeite é multiplicado, e a orientação que essa mulher tem é: agora você vende, pague as suas dívidas e vai viver do restante. Interessante ver que os sonhos foram sendo ressuscitados, sim ou não? E ali, nessa história que nós estamos lendo aqui nessa noite a respeito da viúva de Naim, ela estava prestes ao quê? A ficar totalmente desprovida de esperança. Ela estaria o quê? Já estava sem o seu marido, sem o seu filho. Sim ou não? Ou ela tinha alguma esperança? Porém, ela já não tinha nem o filho mais. Porém, em João 11:25, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ei, vou falar mais uma vez só para ver se você entende. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquela mulher, ela não sabia aonde ela estava chegando. Ela não sabia com quem ela estava prestes a se encontrar. Mas eu e você sabemos que Jesus é especialista em ressuscitar sonhos. Foi assim ao ressuscitar Lázaro para suas irmãs Marta e Maria. Foi assim a tantas realizações. E então nós temos aí um choque entre 2 multidões. Sim ou não? Nós temos um encontro entre a multidão que estava acompanhando Jesus, ao caminho saindo de Cafarnaum até Naim. Então nós temos com Jesus os seus discípulos e uma bela multidão que o seguia. Sim ou não? Jesus era um homem que ele não tinha privacidade nenhuma. Jesus era um homem que quando ele estava sozinho, ele tinha pelo menos 3 do lado dele, que era Pedro, Tiago e João. Mesmo sozinho, Jesus tinha lá pelo menos 3, 12 e a multidão que o cercava. Então, nesse momento, saindo de Cafarnaum em direção a Naim, Jesus está com os seus discípulos e junto aos discípulos uma grande multidão que estava indo aonde? Em direção à cidade de Naim. E porém a outra multidão fazia o quê? A outra multidão seguia a viúva, sim ou não? A própria palavra vai mostrar aqui
que essa viúva estava acompanhada de muitas pessoas. Eu imagino uma segunda vez essa mulher sendo acompanhada de uma multidão. E naquela época tinham as choradoras, né, profissionais. Então tinham as pessoas que porventura teriam alguma admiração por essa mulher, ou algumas pessoas que por dó mesmo decidiram acompanhar no cortejo fúnebre, sim ou não? Então nós temos a Bíblia declarando duas multidões. A multidão da viúva estava saindo da cidade. Declare, saindo da cidade. Porém, a multidão que acompanhava Jesus estava adentrando a cidade. E chega um momento na porta da cidade, aonde as duas multidões se encontram. E aí é onde alguma coisa acontece. Sabe por quê? Porque Jesus ele está saindo em direção a Naim. Só que Jesus ele faz uma pergunta Jesus ele afirma algo um tanto interessante para essa mulher. Quando eles se encontram ali, Jesus olha para essa mulher e fala assim: não chores. Vamos ler aqui quando Jesus fala isso para ela? No livro de Lucas, capítulo 7, e o verso 13. Vai dizer assim: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. Como é que você vai falar para uma pessoa que acabou de perder o teu filho? Não chores. Só Jesus. Por quê? Porque dificilmente quem fala para você não chorar pode resolver alguma coisa, sim ou não? Se eu olhar para o JP chorando, eu vou falar para ele: não chora. Eu posso resolver o choro dele? Não. Para a mamãe do JP, se ela está chorando, eu vou falar: chora não, Tainara. Eu vou poder resolver o teu choro? Só que Jesus ele olha para aquela mulher e fala: não chores. E Jesus, ele é especialista em transformar choro em riso. Ele é especialista em transformar a tristeza em alegria. Ele era o único que podia. Até porque nesse contexto onde o filho daquela mulher estava morto, Jesus era o único que poderia ressuscitar. Ele era de fato o único que poderia falar para aquela mulher: não chores, porque ele poderia resolver. Até esse momento na história, Jesus ainda não havia ele mesmo realizado nenhum milagre de ressurreição. E ali então a própria vida, o nosso Jesus, ele vem e fala para aquela mulher: não chora. Até porque é ele quem diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, naquele momento, naquele choque entre as duas multidões, vem uma multidão que está chorando, vem uma multidão que está em desespero, vem uma multidão que já não sabe mais o que fazer. Porém, no outro lado tem a multidão que está dizendo: santo, 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 a ele a honra, a ele a glória, a ele a exaltação. Enquanto uma multidão está chorando o luto, a outra multidão está chorando e declarando: ele é a ressurreição, ele é a vida. Oh, aleluia! Aleluias! Sabe o que me chama mais atenção? Aqui é nesse encontro entre as duas multidões. E nessa pequena cidade, uma cidade completamente até então insignificante. Porém, aquela multidão se encontrando nas portas daquela cidade, algo acontece, uma transformação. E ali
todos ao redor escutam Jesus falar para essa mulher: não temas. Seja a multidão que estava chorando, seja a multidão que estava sorrindo, eles escutam Jesus dizer para essa mulher: não chores. E aí então Jesus diz para aquele menino: levanta-te. E então o menino se assentou naquela maca que estavam o carregando. E ali ele começou a falar como se nada tivesse acontecido. E ali as duas multidões presenciaram um grande milagre acontecendo. As duas multidões puderam ver que Jesus Cristo, Ele era poderoso para ressuscitar. Ei, deixa eu falar uma coisa para você: não temas, porque aquele que tem poder de ressuscitar os sonhos, ele já se faz presente aqui nesse lugar. E ainda que você tenha deixado os seus sonhos morrerem, ele nessa noite está dizendo: não tenhas medo, não chores, porque eu já cheguei para resolver e devolver a esperança que foi roubada de você. Eu já cheguei para ressuscitar os sonhos mais profundos do teu coração. Aleluia! Você pode aplaudir ao nome desse Deus? Você pode olhar para essa pessoa que está ao seu lado, essa pessoa bonita, cheirosa, cheia de Deus, e falar para ela assim: não temas. Ah, mas fala com mais fé: não temas, porque o Senhor está contigo. Aleluia. Aplauda mais uma vez ao nome do Senhor. Se coloque de pé. Aleluias. Aquela mulher, aquela viúva, ela carregava consigo morte, choro, tristeza. Porém, Jesus carregava com ele vida, ressurreição, renovo, refrigério, paz. Então, nessa noite, se porventura você adentrou as portas dessa igreja, trazendo no teu coração tristeza, choro, dor, angústia, pode ter certeza que Jesus, ele já está aqui para olhar para você e dizer: não chores. Não chores. Aquilo que porventura te fez chorar até o dia de hoje, Deus, ele te trouxe até aqui para falar para você: não chores. Eu não tenho o poder de resolver o teu problema, mas Jesus Cristo, ele tem. Então, se você adentrou aqui, Jesus, ele está dizendo: não chores, porque é ele que tem o poder de resolver toda essa situação. Feche seus olhos.